1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. Eu farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós cantamos dois cânticos que estão bem relacionados com a mensagem de hoje. Amigo de Deus, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E por último, não construa sua casa na areia. Suas riquezas não sejam construídas nesta terra, neste mundo, que serão todas levadas, mas na rocha que é Jesus. O nosso tema Alegrai-vos no Senhor tem esse objetivo de resgatar esse prazer em servir a Deus. Buscar a Deus, servir a Deus é algo que nos traz muita alegria e prazer. Como nós falamos na semana passada, isso parece ser algo que todo mundo sabe, mas na verdade, quando nós sabemos que algo nos dá muita alegria e prazer, nós buscamos com grande intensidade. E o questionamento que nós temos feito é: se todo mundo sabe, a Bíblia deveria ser mais lida, as igrejas deveriam estar mais cheias, as reuniões de oração deveriam ser um momento de grande participação, porque estar com Deus não existe nada melhor. Então alguma coisa está errada, ou seja, nós talvez ainda não experimentamos desse prazer a ponto de realmente estarmos buscando com maior intensidade. É aquela história, né? Eu conheço de ouvir falar, mas os meus olhos ainda não viram. Ou talvez eu já vi, já testemunhei, já participei, mas ainda preciso experimentar mais, porque parece que eu já estou esquecendo do quanto isto é bom, servir a Deus, o quanto estar com Deus é bom. Então, irmãos, não existe nada melhor do que servir a Deus. E quando nós falamos nada, é nada. Não existe outro tesouro maior do que estar com Deus. É uma passagem em Salmo 19, 10, que diz sobre a palavra, sobre as escrituras, sobre Deus: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel no destilar dos favos, mais desejáveis do que o ouro. Há uma comparação. O ouro, os bens, são algo que todos nós desejamos e buscamos, mas o Senhor é mais valioso, é mais importante e deve ser buscado por nós. Uma forma que nós temos de convencer uma pessoa a tomar uma decisão por alguma coisa é fazendo comparativos. Por exemplo, a pizzaria X é melhor do que a da Y. Se você conhece a Y e ele está falando que a X é melhor, então deve ser muito bom. Quando a gente vê passagens dizendo o Senhor, Deus, é mais do que o ouro nós conhecemos. Podemos não ter, né?
mas nós conhecemos. E se Deus é mais do que o ouro, é muito bom, é muito bom. Uma outra coisa que nós fazemos quando queremos convencer alguém que X é melhor do que Y, nós destacamos qualidades do X que Y não tem. Olha, mas nessa pizzaria tem uma pizza de banana que o Y não tem. Não vai dar fome não, por favor, gente. Nessa pizzaria tem um tratamento, um atendimento muito melhor que a outra não tem. E assim a gente percebe, né? O Senhor é mais do que o ouro. Ouro passa. Você morre, você não leva os seus bens. Mas a riqueza de Deus é melhor. Ela é eterna, ela é continuada. O prazer que ela proporciona é muito melhor. O prazer que o dinheiro proporciona é muito relativo. Você hoje tem um carro, tem um carro melhor, uma outra casa. Você vai se acostumando com o luxo, como nós já falamos outras vezes. E aquilo já não causa a mesma impressão. Tanto que a gente vê pessoas tão alegres com coisas simples. Você fala, mas eu já tenho isso, ou seja, para mim não é tanto. Mas a alegria e o prazer de Deus é muito maior. Ou seja, amar a Deus, estar com Deus, glorificar o nome de Deus, dá muito mais alegria do que qualquer ouro, do que qualquer tesouro. E a gente percebe que é mais ou menos isso que Paulo faz aqui, falando a esta igreja, aos irmãos, por intermédio também de Timóteo. No capítulo 6, a partir do verso 3, ele começa a falar e chamar a atenção daquelas pessoas. Eles estavam vivendo de forma vivendo em contendas, em problemas, em discussões, e tinham o lucro como algo importante, o dinheiro como algo importante, tão importante ou mais importante do que a própria vida com Deus e a piedade. E aí no verso 6, o texto diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O versículo 5 diz, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então a ideia aqui é que aquelas pessoas estavam meio que tentando lucrar com a igreja. Os falsos mestres tentando lucrar, mercadejando a fé. Isso não é de hoje, né? De muito tempo atrás. Lucrar com as coisas espirituais. E Paulo diz, realmente, a piedade é a grande fonte de lucro. Ele fez um trocadilho. É lucro, mas não esse lucro financeiro. É a grande fonte de lucro, porque é um lucro precioso, é um lucro que vai além do financeiro. E aí ele dá o exemplo, né, mostrando como é maior, como é melhor a piedade. Nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, o lucro da piedade, como nós falamos há pouco, ele é eterno. Enquanto que o lucro do dinheiro, ele cessa, ele acaba. Quem investe apenas nesse mundo, ele está embarcando numa canoa furada. O problema vai ficar claro que não é o lucro, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. O versículo 10 diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, não é o lucrar, mas é como você lucra. Vendendo uma vassoura ungida ou um carro roubado, sonegando impostos. Porque quem tem fonte de lucro, quem tem como o seu Deus o dinheiro, ele faz de tudo para ganhar esse dinheiro. Não se importa em fazer coisas erradas. Uma outra questão, como você investe o que você lucra? É acumulando
gastando em excesso, atendendo apenas aos seus prazeres. Então o problema não é lucrar, não é ter dinheiro, mas como você investe, ajudando as pessoas, vivendo com moderação. E aí a gente encontra aqui, no texto que nós lemos, acerca dos ricos, algumas orientações importantes que nós encontramos aqui sobre esse perigo de amar o dinheiro. E nós encontramos aqui pelo menos 3 questões que eu quero discutir com os irmãos. Primeiro, exortação aos ricos. Como eu já disse há pouco, nós não somos ricos, mas temos algo para administrar. Então serve para todo mundo a mensagem. Primeiro, sejam humildes e busquem a piedade. Olha o que diz o verso 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele continua no mesmo tema no verso 19, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E o texto do versículo 6 que nós já lemos, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Não sejam orgulhosos, não deixe que o dinheiro venha gerar orgulho. E a piedade é exatamente o oposto do orgulho. O orgulhoso em relação ao dinheiro é aquele que acredita que o dinheiro é a fonte da vida dele, que o dinheiro é que vai resolver os seus problemas, que o dinheiro é a sua esperança. Ele confia em seus bens. Por isso o texto diz: não depositem a sua esperança na riqueza. E olha uma palavra que tem aqui antes: na instabilidade da riqueza. Porque eu disse que às vezes a questão do dinheiro, é que você, quando morre, você vai deixar tudo, mas às vezes antes de morrer você já fica e perde esse dinheiro. Então não confie na instabilidade. Estou chamando de orgulho aqui essa confiança no dinheiro. Ou seja, eu tenho lá uma conta e eu vou guardando um dinheiro e eu acredito que aquilo pode resolver os meus problemas. Então, se eu tenho uma necessidade de viajar, eu pego lá o dinheiro e viajo. Se eu tenho vontade de comer, eu vou lá e compro. E assim por diante, Hoje em dia tem tanta coisa que a pessoa acredita que pode comprar com dinheiro, acreditando que pode comprar tudo com o dinheiro. O perigo é exatamente esse: no lugar de depender e confiar em Deus, depende das suas posses. Em Deuteronômio 8, 17 e 18, há uma passagem, Deus falando àquele povo. Deus estava abençoando o seu povo, e ele diz: não digas no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje te vê. E é exatamente isso. Como eu posso ser orgulhoso em relação às minhas posses, sejam elas quais forem, se o que eu tenho, eu recebi? Se eu tenho alguma coisa, é porque Deus me proporcionou tanto força para adquirir, tanto sabedoria para trabalhar. Tudo isso vem de Deus. O contrário do orgulho é a dependência de Deus, é a humildade de reconhecer que tudo que temos vem de Deus. E com certeza reconhecer que eu não tenho nada, eu sou mordomo de algumas coisas, porque nada eu posso levar daqui. E repare que o texto diz que Deus proporciona essas coisas. Deus, Ele é muito generoso em prover nas nossas necessidades. Às vezes a gente não reconhece isso, porque nós estamos sempre querendo um pouquinho mais.
Mas Deus tem sido muito generoso, Ele é generoso em relação às nossas necessidades. E aqui o texto diz, nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, nos dá coisas para que possamos desfrutar delas, ter prazer nelas, nos satisfazer nelas. Precisamos ter vergonha das nossas posses, dizer que nós não podemos ter posses. Deus nos dá tantas coisas, e uma das questões, de Deus nos dar coisas, ou às vezes para alguns tantas coisas, é uma forma de prová-los. Eu te dou os bens, e quando Deus dá muitos bens para alguém, e esse continua a amar a Deus, ele está provando que ele é um cristão verdadeiro, porque é muito fácil receber os bens e começar a amar o conforto, a riqueza, as coisas desse mundo. E o texto diz então, não acumulem para si mesmo essas coisas, mas acumulem tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não construa sua casa na areia. Então esse primeiro ponto diz que nós devemos ser humildes e buscar a piedade. Humildes em relação aos bens, não acreditando que nós somos melhores do que alguém porque temos alguma coisa. E piedosos no sentido de buscar tesouros nos céus. Não acumule tesouros que sejam da terra, mas o fundamento sólido. É uma lembrança muito forte do texto de Jesus, em Mateus 6, 19 a 21, quando fala, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aí é o contrário, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu devo ser amigo de Deus. Para poder aplicar esse primeiro ponto, eu preciso passar pelo segundo ponto, irmãos. Buscar viver com contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ele explica o que é esse contentamento. 1 Timóteo 6,8: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra contentamento vem de contente, se contentar, e não é o que nós encontramos e vemos no mundo hoje. Olhamos para o mundo e parece impossível ser simples, em contentar-se com a simplicidade, mas é assim, irmãos. Basta a gente estar ligado não ao mundo, basta a gente estar ligado a Deus. Deus vai nos ensinar a viver em contentamento. Basta o meu coração não estar ligado às riquezas, o meu desejo não ser riquezas deste mundo, mas as riquezas espirituais. Quando eu tenho esse coração ligado à riqueza espiritual, eu sei viver em contentamento. O que é viver em contentamento? Irmãos, não é não usufruir, não ter coisas, não comprar coisas, mas é exatamente viver num limite estabelecido por Deus, não no limite estabelecido pelo consumismo desse mundo. Nós podemos ter uma vida muito mais simples. Todo mundo concorda com isso? Sim. O mundo hoje vive acima do orçamento, muitas vezes. Não é questão de ganhar pouco. Eu ganho X, compro X mais 2. Aí eu recebo uma promoção, agora tudo bem, né? Vou continuar gastando X, não. Eu vou gastar um pouquinho a mais do que eu recebo novamente. E tem uma frase que eu gosto muito, diz que as pessoas gastam o que não têm para impressionar pessoas que não conhecem. Ô ser humano complicado, não? Eu gasto o que eu não tenho para impressionar as pessoas que eu mal conheço, ou que nem fazem tanto parte da minha vida. É um apelo forte. A vida pode ser mais simples. Eu pesquisei um pouquinho sobre os 8 alimentos mais caros do mundo.
E aí, não estão entre os primeiros. Aleatoriamente, eu vou falar 3 aqui. Presunto ibérico. R$8.000 uma barra de presunto ibérico. R$8.000. Aí tem uma carne japonesa, eu achei engraçado, que é carne 4 vacas. Eu já vi queijo 4... como que é? Pizza 4 queijos, né? Carne, bife 4 vacas. R$3.000 o quilo do bife 4 vacas. E tem aquele café, acho que todo mundo já ouviu falar dele. Um café, chama Kopi Luwak. É aquele café que o animal come ele, um bichinho chamado civeta. E o bichinho come o café, aí depois, é meio difícil falar o que acontece, né? Depois que esse café volta para a terra, ficou classe, né? Aí esse café é moído e é vendido a R$3.000 o quilo do café, que é o cocô do bichinho lá. E aí, irmãos, nós estamos embarcando nessas, claro que não nessas, né? Mas numas outras. É o hambúrguer gourmet, tudo gourmet artesanal agora, né? É uma beleza. Eu estava pesquisando artesanal e gourmet, havia apartamento. Eu falei, gente, apartamento artesanal gourmet, como será que você vai comer o apartamento, né? Depois vocês pesquisam lá, mas tem pousada gourmet artesanal, não sei o que lá. Ou seja, nós precisamos disso. E a gente vai entender que não. Quando a gente tem Deus, quando a gente tem a amizade, quando a gente tem essa consciência da alegria, você consegue desfrutar de tantas coisas que dão mais alegria do que uma xícara de café caríssima. Você pode conquistar num abraço. Tem gente comprando o abraço hoje em dia, né? Você pode conquistar tantas outras coisas. E com certeza, irmãos, as melhores coisas que a gente tem nesse mundo não pode ser comprada. Ainda não, né? Porque daqui a pouco vão dar um jeito de vender, né? Vender o ar para você respirar. Não, aqui você não pode entrar, a taxa de respiração é tanto, né? Daqui a pouco só falta isso. Mas quanta coisa boa que a gente tem que é grátis. Os nossos relacionamentos, a nossa vida em família, a alimentação mesmo. Um dia desse eu estava lá, eu fiz o tal do arroz doce gourmet, né? Aí gasta um monte de coisa, era uma lata de leite condensado, creme de leite, só um tanquinho de leite, e ficou gostoso o arroz doce. Semanas depois eu fiz aquela vasilha grande de arroz doce lá, sem leite condensado, porque eu pus açúcar demais, aí não dava para pôr leite condensado, mas ficou bom, viu? Eu nem lembrei mais do gourmet. É bom, é muito bom. E com fome ainda, hein? Ah, beleza. Às vezes a gente fica pegado a essas coisinhas e gasta dinheiro que não tem para impressionar quem não conhecemos. Seja a vossa vida sem avareza. Hebreus 13, 5 e 6. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não terei que me poderá fazer o homem. Uma vida de contentamento, irmãos, é uma vida que realmente expressa que eu amo a Deus mais do que o dinheiro. Porque se me falta o dinheiro, aqui diz: contentai-vos com as coisas que tendes, eu não te deixarei. Deus não falta, a presença de Deus não falta, e Deus está conosco. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, que desfrutar da presença de Deus. Independente da situação financeira, das situações que vão acontecer. Contentes com os suprimentos de Deus. Estava falando há pouco lá no momento de oração, né? Nosso corpo tem tanto lugar para dar defeito. Quando você acorda um dia sem dor nenhuma, saudável, você tem que levantar as mãos para os céus, né, e dizer: obrigado, Senhor Deus, está funcionando meu corpo, é um milagre isso. Graças a Deus. E você não pagou nada, né? Vou pagar uma continha aqui para acordar saudável no outro dia. Graças a Deus. Muitas são as dádivas vindas de Deus. E na sequência então, primeiro, eu devo buscar humildade.
Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Humildade está relacionado à piedade. Eu busco então Deus, a minha riqueza está em Deus. Para que isso aconteça, eu preciso viver em contentamento. É a parte prática. Demonstrar que você realmente é humilde, não é orgulhoso dos seus bens. Saber viver menos do que você tem. A gente vê às vezes algum exemplo de humildade, né? Uma pessoa muito rica lá andando com roupas baratas e não se preocupando com isso. É o viver menos do que tem. Buscar o contentamento. E por último, na sequência, busque a bondade. Versículo 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. O ponto 2 já ajuda o ponto 3, que se você vive gastando menos, sobra mais para você ajudar o próximo. Praticar o bem. O que o texto diz? O texto não diz para o rico, dê todos os seus dinheiros e fique pobre. Não. Paulo não aconselha os ricos a se tornarem pobres, mas ajudar aos pobres. Deus deu dinheiro, não é para que a gente tenha simplesmente prazer pessoal, mas para que a gente possa ajudar as pessoas. Deus condena o desejo de ficar rico, no sentido de você ser aquele ambicioso, que não se preocupa com como adquirir o dinheiro. Lembra que eu disse no início? Adquire de qualquer forma e não tem uma moderação em gastar o dinheiro, gasta simplesmente para o prazer pessoal. Mas aqui diz que Deus dá dinheiro, dá condições. Existem empresários cristãos, e o empreendedor cristão, ele, para ficar rico, ou seja, para ter empresas, ele necessita juntar capital, ele necessita fazer reservas, guardar uma quantidade grande de dinheiro. E existem empresas que custam milhões. Como essa empresa pode ser mantida? Com dinheiro, com trabalho. Qual é o problema de se ter dinheiro? Nenhum. Mas a ideia aqui é: rico, pratique o bem. Seja rico também de boa obra, generoso em dar. O rico tem empresas, dá emprego a outras pessoas. Uma pessoa rica pode ajudar uma grande causa missionária. Quantos exemplos, quantas histórias nós encontramos por aí de pessoas que fazem grandes doações para abrir igrejas, para manter missionários. Temos menos, mas também devemos praticar boas obras. Devemos, a partir desse momento em que eu vivo em contentamento, saber distribuir e assim ajudar ao próximo com o dinheiro que eu tenho. Essa questão de ajudar o próximo, ela é uma questão complexa, é muito pessoal, né? Quanto eu devo ajudar o meu próximo? Pessoas que dão uma quantia grande do seu orçamento. Outros não. Nós precisamos ajudar o próximo. É claro que não há nenhuma ordem aqui, como eu disse há pouco, de vender todos os seus bens, de ficar pobre, mesmo porque você ficando pobre, eu sempre digo isso, aí você que vai ter que precisar da ajuda do outro, né? Então Deus quer que você tenha seu dinheiro, seu sustento, e assim ajudar o próximo. Nós vamos concluir. Alegrai-vos no Senhor. Uma das formas de nós entendermos a importância que nós podemos nos alegrar no Senhor, que nós podemos nos alegrar no Senhor, é que Deus é muito mais do que o ouro. O perigo é que o ouro está mais perto, né? Parece que o retorno do ouro é muito rápido, mas ele vai embora também rapidamente. E eu devo buscar o Senhor. Devo colocar no meu coração essa lembrança, e que
Mais importante do que qualquer bem material está a minha vida com Deus. E essa deve ser a nossa busca. E é uma busca que proporciona paz e alegria, mais do que a alegria do dinheiro, das demais coisas. Vamos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio, ó Deus, de estudar a Tua palavra, ó Deus. Confessamos que nós muitas vezes somos tão apegados a tantas coisas que tentam competir, ó Deus, com o Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a em todo o tempo, ó Deus, entender e buscar o Senhor em primeiro lugar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo nosso sustento, pelo dinheiro que nós temos, pelas coisas que nós compramos, mas que nunca, ó Deus, essas coisas estejam sendo colocadas no lugar de Ti, ó Deus. O prazer dessas coisas nunca possam vir à frente do prazer de estarmos contigo. Que nunca, ó Deus, a busca pelos prazeres que podem ser comprados com o dinheiro venha nos afastar de Ti, ó Deus. Que nunca nós estejamos confiando no dinheiro, ó Pai, porque a única esperança que existe é o Senhor. O dinheiro passa, o dinheiro vai, o dinheiro desaparece, mas o Senhor é aquele que está conosco sempre. Ó Pai, nós oramos agradecidos, pedimos que o Senhor aplique no nosso coração esta mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.